Agora, um dado alarmante. Uma pesquisa feita no Brasil apontou que apenas em 8 anos o consumo de remédios para dormir aumentou em mais de 500%. E como não são tarja preta, não precisam de uma receita especial. Os especialistas alertam, esses medicamentos causam dependência e, em alguns casos, ao invés de melhorar a qualidade do sono, podem até provocar mais ansiedade. Anoiteceu, bateu aquele sono. Hora de dormir, certo? Nem sempre. Sempre quando eu vou dormir, aí fica aquele rola pra cá e não consigo dormir. Tem dia que eu não consigo dormir. Noites sem dormir podem fazer um estrago e tanto no organismo. Falta de sono influi diretamente no aprendizado, na memória, pode gerar um aumento da pressão arterial. O aumento da pressão arterial faz com que você aumente a quantidade de derrames e a quantidade de infarto na população em geral. E no mundo moderno, cada vez mais corrido, a falta de sono tem se tornado um problema crônico. A dificuldade para dormir não deu em outra: o crescimento na procura por remédios indutores do sono. Sofrer de insônia é uma situação cada vez mais comum. E muita gente tem procurado ajuda para combater a falta de sono com o uso de remédios como esses aqui para dormir. Mas os medicamentos que serviriam como uma possível solução, segundo os especialistas, têm sido consumidos em excesso e se tornado um problema maior. Uma pesquisa exclusiva para o portal R7, realizada recentemente pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mostrou um dado assustador. O uso da substância Zolpidem para induzir o sono aumentou 560% em 8 anos. Segundo a pesquisa, o consumo de Zolpidem pulou de 1.730.000 caixas em 2011 para 11.400.000 caixas em 2018. O Zolpidem faz parte de um grupo conhecido como drogas Z. Tem havido muito esse aumento, especialmente com o advento destas drogas Z. São substâncias mais modernas, que começaram a fazer sucesso entre médicos e pacientes, com a promessa de serem mais seguras. Essas substâncias ajudariam a combater a insônia sem tantos efeitos colaterais. Nós acreditávamos que não tinham problemas, ou que causavam menos problemas, e infelizmente nós temos visto problemas sim com elas. Para o psiquiatra, muitas vezes a medicação para dormir mais atrapalha do que ajuda. Os medicamentos podem piorar a qualidade do sono, acentuar a sensação de sonolência no dia seguinte, provocar sonambulismo, além da temida dependência. Começa com 1, 2 comprimidos e dependendo da pessoa, ela vai adquirindo tolerância. Isso significa que ela vai ficando cada vez mais dependente de medicamentos para dormir e às vezes até nem consegue dormir mesmo com grande quantidade de medicamentos. A Elizabeth toma o medicamento há 4 anos. Hoje, ela reconhece que ele já não faz mais tanto efeito quanto antes. O sono já não tem a mesma qualidade. No começo, logicamente, que era tomar e dormir mesmo, né? Eu sinto que o meu organismo já acostumou. Às vezes tem noite que eu demoro um pouquinho mais. Não que eu não pegue no sono. Eu consigo pegar no sono com a medicação, mas demora um pouquinho mais. Não faz mais o efeito, você acha? Não faz como era no início. Para ela, a medicação foi importante para combater uma grave crise de ansiedade e depressão. O problema é que hoje é muito difícil ficar sem um remédio para dormir. Eu gostaria até de parar, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade por causa da dependência mesmo. Nesses 4 anos, você já ficou algum dia sem remédio? Não, nunca. Para os médicos, o aumento do consumo de remédios, segundo a pesquisa, é uma realidade preocupante. Outro problema é o controle na venda. Esses remédios não são considerados tarjas pretas, são tarjas vermelhas, o que facilita ainda mais o acesso. É uma prescrição simples, ela não exige receituário especial, é só o receituário branco que fica na farmácia. É preciso de um médico realmente prescrevendo,
mas isso fez com que os colegas prescrevessem mais, acreditando que estavam ajudando os pacientes. Em muitos casos estavam, mas em muitos casos não. A Elisete sabe bem o que é sofrer com insônia. Até que eu tive um apagão em casa, assim, de realmente perder o sentido, não saber nem por quanto tempo. Eu simplesmente acordei e não sabia quanto tempo eu estava ali. E ali eu falei, não posso ficar desse jeito, né? E foi onde eu resolvi procurar um psiquiatra. Elisete, então, começou a tomar os remédios para dormir. O remédio, ele me gerava mais ansiedade, porque eu ficava naquela expectativa, vou conseguir dormir com esse remédio? E eu não conseguia dormir. Para mim era muito pior. Com a ajuda de um especialista, Elisete trocou o indutor do sono por um remédio contra a ansiedade e começou a fazer terapias alternativas. E foi aí que eu encontrei uma luz no fundo do túnel, porque eu consegui reduzir a medicação, comecei a me tratar. Hoje eu me tornei terapeuta alternativa. Segundo os médicos, usar remédios para dormir pode ser muito útil em casos específicos. Mas antes de recorrer a eles, é preciso entender o que acontece com cada paciente. A primeira coisa que se deve fazer é o diagnóstico do porquê você é um insone. Ou se não um insone, porque seu sono é de má qualidade. A melhor maneira de se tratar a insônia não é com medicamento, mas é com hábito, é com mudança de hábito. E justamente por causa dos bons hábitos, a dona Alzira, de 84 anos, acha que nunca precisou tomar remédios para dormir. Com ela, sempre foi tiro e queda. Para mim é isso, é um chazinho de cidreira com torradas. Pronto, eu durmo muito bem. Durmo, às vezes, um sono só levanto de manhã às 6h30.